A querida já foi um rei, já foi uma advogada maravilhosa, já foi também uma ilhada e cantora, já foi também uma médica cirurgiã completamente maluca da cabeça, já foi também uma superpoderosa e agora uma CEO neste drama coreano da Netflix, Assustadoramente Apaixonados. Eu finalizei todos os episódios e era óbvio que eu falaria sobre ele aqui no canal. Então, vamos para mais um vídeo e já aviso que terá spoiler. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ruceli, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eu Dorameira. A cada ano que passa, Park Hyun-bin tem ganhado cada vez mais o meu coração. O primeiro drama que eu assisti que ela protagoniza foi O Rei de Porcelana. E desde então, eu sou completamente apaixonada por esta mulher, pela sua atuação e tudo que a querida se propõe a fazer. Ela simplesmente arrasa. Então, toda vez que eu vejo que a querida vai estar em um novo drama, eu estou lá lindamente pronta para assistir. E com esse não seria diferente. E eu já adianto que eu achei muito bom. Tenho algumas ressalvas que eu vou falar na parte com spoiler, mas para quem quer um drama que tem fantasia, comédia e romance, eu super aconselho assistir. Tem na Netflix, como eu já falei antes, tem a versão dublada também, tem apenas 12 episódios e caso você não tenha a assinatura da Netflix, não se preocupe, meus amores, o nosso querido Telegram, eu amo esse aplicativo, ele salva as nossas vidas porque lá tem todos os dramas praticamente, é só procurar em um fansub e assistir. E na história de Assustadoramente Apaixonados, vamos acompanhar a Yori, que atualmente ela é diretora de um hotel que faz parte do Grupo Reina, um grupo empresarial que pertence à sua família. A querida, ela nada no dinheiro. Só que tem um porém. Ela tem um poder especial, ela consegue ver os fantasmas. Isso porque ela adquiriu essa habilidade depois de um acidente em um barco, onde infelizmente ela perde o seu amigo. E também tem um outro porém, ela também é órfã, perdeu os seus pais quando ainda era muito nova. Então ela tem seus traumas, ela não tem tantas amizades e ela bloqueia as pessoas da sua vida. Então, em um certo momento, a gente vê que ela conhece o protagonista, que é um promotor da justiça. Os dois se encontram acidentalmente na cena de um dos crimes que ele está investigando, porque a querida viu o fantasma da vítima do caso em questão. E juntos eles começam a meio que resolver os casos, com ela vendo os fantasmas e ele resolvendo a parte mais burocrática e a parte mais da justiça. E é isso, meus amores, vamos acompanhar a história destes dois queridos que acabam desenvolvendo um relacionamento e também dos outros personagens secundários que rodeiam estes dois. E falando sobre este dorama de maneira light, sem spoiler, o que eu posso dizer foi um drama bom. Básico, clichê, só que um básico bem feito. E meus amores, é tudo que muitas vezes eu quero. Algo que tem um início, um meio e um fim bacana. Sem pontas soltas, sem um final aberto, com milhares de interpretações. É algo leve, um romance fofo que acontece de maneira natural, uma comédia leve muitas vezes e o gênero de fantasia, que é só a cereja do bolo deste drama. É isso, é tudo isso que eu queria e eu fico muito maravilhada de como a Park Hyun-bin tem o dedo excelente de escolher dramas e roteiros, porque todos que eu assisti com ela eu gostei demais e esse não foi diferente. Durante os episódios, obviamente que a gente acompanha essa jornada de crescimento da protagonista, porque como eu falei na sinopse, ela tem traumas. Só que isso é feito de maneira leve. Esse drama ele não é algo tão profundo para você meditar na vida, para você chorar. Não, ele é algo básico com boas lições em alguns momentos pontuais. E é isso, meus amores. Agora vamos para a parte com spoiler. Fiquem avisados que a partir de agora falarei detalhes da história. Uma coisa, meus amores, que eu faço com praticamente todo o dorama, que eu sei que eu irei falar sobre ele no canal, é escrever a minha opinião inicial depois de assistir os primeiros episódios. E obviamente que eu fiz isso com este drama, porque a maioria dos dramas também tem os seus episódios lançados semanalmente. Então, quando eu finalizo um drama, que eu penso num roteiro para o vídeo, para o canal, eu fico querendo recapitular esse sentimento que eu tive no início do drama. E muitas vezes o que eu escrevo é aquilo que eu senti naquele momento. Às vezes a minha opinião muda muito do que eu pensava sobre o início. E é sobre isso, meus amores. E eu escrevi o seguinte: os episódios 1 e 2 foram bons, mas o que me prendeu mesmo foi o episódio 3. Que polêmica! Isso é normal de acontecer, principalmente comigo. Muitos dramas que eu já assisti, que os primeiros episódios não me prenderam.
E muitos destes dramas eu até pensei em dropar, mas eu dou uma oportunidade e esse principalmente pelo simples fato de ter a Park Hyun-bin, e eu fiquei completamente fisgada a partir do terceiro episódio. O terceiro episódio ganhou meu coração. Conseguimos de fato ver a protagonista por dentro, seus medos, seus traumas e como ela criou essa barreira ao redor dela e do seu coração. Como eu falei na sinopse, e quem assistiu sabe que a protagonista, ela bloqueou tudo nela, seus sentimentos, inclusive ela afasta até mesmo pessoas que de fato gostam dela, como a sua avó. A avó da protagonista sempre tenta protegê-la, cuidar dela, e a protagonista simplesmente afasta. Só que ela não conseguiu fazer isso com o protagonista, porque em um certo momento a gente vê que o querido acaba tocando na mão dela, pois tem este detalhe. As pessoas que tocam na mão da protagonista conseguem também ver os fantasmas. Essas pessoas ficam atormentadas por um bom tempo, mas isso só dura um mês. E acidentalmente, em um momento que a protagonista está em um bar, que o protagonista também está, ela fica bêbada e por acidente ela toca na mão do protagonista, que passa a ver os fantasmas. E isso faz com que os dois fiquem mais juntos. E em uma conversa dos dois a gente enxerga este lado vulnerável da Iori. Eu simplesmente tive vontade de botar a Iori num potinho e dizer: querida, fique aqui neste lugar segurinha. Mas continuando, o que eu gostei também é que o protagonista não se aproximou dela primeiramente por interesse amoroso. Ao meu ver, foi por pura empatia. Sim, meus amores, eu vi isso. E o que eu gostei neste drama foi que foi um relacionamento que não foi forçado. Aconteceu de maneira natural. E quando aconteceu, meus amores, o que eu falei agora há pouco, que foi quando ele tocou na mão dela por acidente, ele não se afastou dela, muito pelo contrário, ele se colocou no lugar dela, viu tudo que ela passava durante todos esses anos, e isso fez com que ele se aproximasse mais. Ele queria ajudar ela, e foi nisso que ele começou a ter sentimentos por ela. E no episódio 4, quando os dois já estão juntos resolvendo os problemas dos fantasmas, existe um caso que foi incrível, onde o protagonista e a protagonista ajudam o menininho fantasma que levou eles até o carro, onde tem o pai e a irmã. E no final, quando eles resolvem o caso, eles começam a chorar. E neste momento, eu também me emocionei. Eu não cheguei a chorar de fato, mas foi uma cena que me tocou muito. Então, foi neste momento que eu percebi. Eu sinto que este dorama será perfeito. Assim, meus amores, perfeito, obra-prima, ele não foi. Mas foi um dorama muito bom. E basicamente, meus amores, essa é a história que a gente acompanha do episódio 1 até o episódio 8. A gente acompanha esse relacionamento que está surgindo entre os protagonistas, e eu confesso que é um ritmo bem lento, sabe? A passos de tartaruga. Mas eu não achei cansativo, eu gostei que foi assim, até porque não tem como querer que a protagonista que tem traumas se abra assim de uma hora para outra. O terreno precisa ser cultivado para o amor florescer. E eu gostei que o protagonista foi paciente. Ele deixou ela se abrir no tempo dela. E neste meio tempo também a gente acompanha as histórias dos outros personagens deste dorama, como a prima da protagonista, que menina insuportável. Ela é uma vilã, mas não é uma vilã tão maléfica. Pelo menos não foi isso que eu vi neste drama. Só que sim, ela faz a pessoa ter muita raiva. Pelo menos eu fiquei com muita raiva da querida. Acompanhamos também a avó do protagonista. Que senhorinha intrometida além da conta. Você tá brava? Eu vou falar mais sobre isso no decorrer deste vídeo. E também, meus amores, a gente acompanha a história do irmão mais velho deste amigo da protagonista que perdeu a sua vida no acidente de barco. Ele passou anos morando fora, voltou para a Coreia, só que desde o início, pelo menos eu percebi que ele não tinha uma aura assim tão boa. Eu sempre percebia que ele estava escondendo alguma coisa, principalmente no que diz respeito a este acidente. Nesses 8 primeiros episódios é basicamente isso que a gente acompanha. Eu posso citar momentos pontuais que eu gostei muito, como por exemplo no episódio 6, que acontece o primeiro beijo do casal protagonista. Na verdade foi um selinho acidental, e eu não sei se foi só eu que percebi, meus amores, que isso tem acontecido com muita frequência nos últimos dramas de romance lançados. Inclusive aconteceu com um drama coreano que eu estou assistindo, My Bias, My Boss, que simplesmente estou apaixonada. Eles sempre colocam um primeiro beijo de forma
acidental. E vocês, meus amores, vocês sentem falta de quando o primeiro beijo não era acidental, mas sim era algo que partia da vontade dos protagonistas? O que vocês acham sobre essa mudança que eu percebi nos últimos doramas? Agora, meus amores, o episódio 8, pra mim, é um dos melhores que eu assisti neste dorama. Inclusive, eu escrevi o seguinte sobre ele. O episódio 8, pra mim, é um dos melhores que eu assisti. Ele se declarando um para o outro de maneira leve e natural é a coisa mais linda que eu assisti nos últimos doramas de comédia romântica. Obviamente também que durante estes episódios a gente vê outros detalhes das vidas dos personagens deste drama. E um deles, muito importante, é sobre o protagonista. A gente descobre que, na verdade, o querido, ele tem um coração transplantado. E assim, meus amores, muito previsível, eu deduzi na hora que este coração é do amigo da protagonista que perdeu a vida no acidente de barco. Então, assim, eu gosto de ser surpreendida e eu não me senti tão surpresa, porque eu deduzi na hora. E então, meus amores, o que eu gostei é porque na hora eu lembrei de outros 2 doramas que eu assisti com o mesmo plot. O primeiro foi Memórias do Coração, inclusive é um taiwanês de 2017 e um coreano de 2015 chamado Batendo Novamente. E o que estes 3 dramas têm em comum é o mesmo plot, onde o coração de um rapaz vai para o corpo do protagonista, que acaba se apaixonando pela mulher que o dono do coração era apaixonado. E aí fica a pergunta, será que o protagonista só começou a gostar da protagonista por causa do coração do rapaz que a amava de fato? Babado. Mas, como eu falei antes aqui neste vídeo, eu não achei Assustadoramente Apaixonados perfeito, porque tem algumas coisinhas que me deixaram um pouquinho desapontada. A primeira, depois do episódio 8, no episódio 9 e no 10, a gente vê uma quebra na condução do roteiro, porque normalmente quando o roteiro vai colocar um detalhe novo na história, ele prepara a cama, por assim dizer, prepara o caminho para que o telespectador não seja pego de surpresa, sem uma construção para chegar de fato naquilo que o roteiro quer mostrar. E aí, meus amores, há essa quebra, a gente para de ver os casos, inclusive, em que a protagonista e o protagonista resolvem, onde os fantasmas aparecem, simplesmente eles somem, do nada, do Neida, e colocam com mais ênfase a corrupção que está acontecendo ali no grupo Reina. Assim, do nada, eu me senti pega de surpresa, porque eu pensei, nossa, mas há uns episódios antes, eles estavam ainda nesse desenvolvimento dos poderes da protagonista, e do nada, assim, vamos falar sobre o hotel, vamos falar sobre o Reina, vamos falar sobre tudo que tem acontecido. Mas, enfim, é normal que isso aconteça, porque a gente viu pitadas disso nos primeiros episódios. Só que eu senti uma falta de preparação do telespectador para isso. É tanto que essa parte do dorama que fala sobre o Reina e tudo que tem acontecido ali por debaixo dos panos, não foi algo tão envolvente. Não foi uma trama que eu gostei tanto. Outra vez que isso acontece é quando chega no episódio 10 e a protagonista termina com o protagonista. Não é que eu não gostei de ter este término, não foi isso, mas foi porque este término veio por causa da avó do protagonista. Lembra que eu falei no início deste vídeo que a querida era muito intrometida? Então, ela acredita muito em signos, ela acredita que os signos dominam tudo da sua vida e que precisa seguir tudinho de maneira cega, bem dizer, e o protagonista não poderia, de acordo com o xamã que a avó do protagonista consultou, casar com uma mulher do ano do macaco preto. E eu fiquei, gente, que nada a ver, mas isso acontece na Coreia do Sul, inclusive, e a gente tem que respeitar as crenças das pessoas. Só que aí, meus amores, não houve essa construção. Simplesmente a gente começou a ver a avó do protagonista aparecendo o tempo todo nos episódios 9 e no 10, sendo que antes a gente via em momentos específicos. Se vocês vão colocar um personagem com mais ênfase em um episódio, mostra a ascensão dele nos episódios anteriores. Mas, meus amores, eu tô citando essas coisas que me incomodaram, só que isso não atrapalha na qualidade do drama, tá? Eu gostei muito, inclusive. E eu até, meus amores, não achei ruim esse término colocado no episódio 10. Ah, Rosseli, mas estão faltando apenas 2 episódios para acabar, por que colocam um término assim do nada? Não, meus amores, não foi do nada. A gente entendeu a construção do porquê que a protagonista terminou com o protagonista. Na verdade, ela se sente culpada. Ela acha que todo mundo à sua volta vai sofrer por causa dela, ela se sente muito insegura, ela acha que vai causar problemas ao protagonista, por isso que ela terminou. Mas ainda bem que isso durou pouco tempo. O episódio 11 e o 12 chegam e, meus amores, eu acho que o episódio 11 foi incrível.
O episódio 11 preparou muito bem o episódio 12 e último. E o episódio 11 e 12, a gente vê detalhes e informações que até então estavam ocultos dos telespectadores, como por exemplo, o que aconteceu de fato nesse acidente de barco que tirou a vida do amigo da protagonista. Na verdade, foi um acidente sim. Em uma certa parte, o barco acabou balançando porque bateu em uma pedra. Este amigo da protagonista foi para fora, só que ele conseguiu ficar pendurado no braço do irmão dele. E a gente vê, meus amores, que ele solta o irmão sim. Propositalmente, ele quis que o irmão morresse. E a princípio, a gente achava que ele fez isso porque ele gostava também da protagonista e acabou descobrindo que o seu irmão mais novo, que é este amigo da protagonista, também gostava dela. Os dois queriam se declarar para ela. E na verdade, esse não foi o motivo dele ter se tornado o vilão deste drama. É porque, meus amores, ele tinha muita raiva, porque ele era adotado e ele achava que todos os privilégios, que toda a atenção, que tudo girava em torno do filho biológico. Inclusive, quando eu estava vendo comentários sobre este final nas outras redes sociais, eu vi um comentário bacana de uma pessoa que escreveu assim: gente, parecia Abel e Caim. E sim, eu vi uma leve semelhança. A gente viu que ele acabou se inferiorizando todos esses anos. Obviamente que isso não é desculpa para você fazer coisa errada, mas a gente conseguiu entender o motivo dele ter se tornado vilão. Outros detalhes também que a gente acompanha nos episódios 11 e 12 é sobre os poderes da protagonista, que a gente vê que ela adquiriu essa habilidade depois do acidente. A gente acompanha que foi porque ela estava com o colar, que era para estar com o seu amigo. Este colar, ele protegia a pessoa que estava usando, só que na verdade isso mudou todo o destino. Inclusive a xamã, que eles vão lá conversar, acaba falando isso para ela. Ela acaba falando para a protagonista que ela precisaria ser desvivida para que tudo voltasse ao normal. E no final do episódio 11 a gente vê esse acidente em que a protagonista se sacrifica para salvar o protagonista. E obviamente que ela vai para o hospital, fica ali entre a vida e a morte. E é nesse momento, como em muitos outros dramas de fantasia que a gente já assistiu, a gente acompanha o que vai acontecer, porque a pessoa em questão está ali naquele mundo entre a vida e a morte, para fazer a reencarnação, seja lá o que for. A morte quer pegar a nossa protagonista, só que o amigo da protagonista aparece, não só a alma do amigo da protagonista, mas todos os outros fantasmas unem forças, unem a energia deles para fazer ela voltar. Ela abre os olhos, todos no hospital estão esperando ela acordar, e é final feliz, meus amores. Não tenho muito o que dizer. Os parentes da protagonista, inclusive, que estavam envolvidos em corrupção no grupo Reina, foram presos também, como a tia da protagonista. O rapaz também, que é o vilão deste drama, também foi preso. Tudo termina muito bem. A gente vê que um ano se passou. A prima da protagonista agora tem começado do zero, sim, como atendente do hotel. A avó do protagonista aceitou a protagonista. Eu sinto que no final eu queria ver o casamento deles. Eu queria ver essa continuação, mas a última cena é o casal protagonista caminhando ali na varanda do hotel, conversando. Fim do drama. É isso, meus amores. A gente deduz que eles viverão felizes, se casarão, terão filhos, se quiserem ou não. Fica para a imaginação do telespectador. A gente vê algumas cenas depois dos bastidores dos episódios e eu gostei muito, meus amores. No fim é isso. É um drama que teve um início e um final resolvido. Mas e vocês, meus amores? O que vocês acharam? Coloquem nos comentários. E chegamos a mais um final de vídeo aqui no canal. Se você gostou, deixa o like. E se você caiu de paraquedas aqui e ainda não faz parte da nossa família, se inscreva. Faça parte. Ative o sininho de notificação também para não perder quando vídeos novos forem lançados aqui. E também preciso falar do nosso canal aberto lá no WhatsApp, onde eu sempre faço enquetes, eu sempre coloco as notificações quando os vídeos novos são lançados. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!